Ora viva, boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o programa que olha para a geopolítica e hoje não será diferente. Vamos olhar para os assuntos que marcaram a atualidade ao longo da última semana com o nosso convidado habitual e residente Wellington Calazans. Wellington, muito boa noite, bem-vindo ao Conexão Angola. Boa noite, Ivan. Boa noite também ao professor Henrique, que já chegou aqui, e a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre bom estar aqui. Vamos olhar então para o primeiro tema, Wellington. Vamos olhar para o Médio Oriente. O presidente da República, João Lourenço, voltou a apelar à comunidade internacional para pôr fim ao drama da guerra. Este apelo foi feito, de resto, nesta última semana, durante as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, em Portugal. Ainda olhando para esta tensão no Médio Oriente, as agências denunciam o drama humanitário na Palestina. Os Estados Unidos da América pedem a Israel para não atacar Rafah. Wellington Calazans, começamos assim com este apelo do presidente angolano João Lourenço relativamente ao fim do drama da guerra no Médio Oriente. É a voz da razão, não é? O melhor caminho para a situação vivida ali na Palestina com esta ofensiva genocida de Israel é que a voz da paz seja mais alta do que esta agressão contra seres humanos e que pode culminar com algo que irá nos envergonhar a todos no futuro, caso essa marcha sangrenta perdure. Então, o apelo do presidente angolano, ele reforça a visão que Angola tem sobre a importância da pacificação para a prosperidade e para a construção de um mundo menos agressivo, como temos vivido nos últimos anos. Como se não bastasse o caos gerado pela pandemia, quando o número de desempregados aumentou em todo o mundo, pessoas em situação muito mais complicada por causa das implicações econômicas que aquela pandemia teve. Então, logo após isso, o mundo mergulhou em diferentes guerras e é chegado o momento da razão prevalecer e é louvável que o presidente João Lourenço tenha tomado essa palavra de paz num ambiente de hostilidade, que Portugal, a despeito de tudo, é um país que é membro da NATO e que tem alimentado de alguma maneira, no caso de Israel, muito mais pela omissão, e no caso da Ucrânia, porque fala de uma ameaça russa que não existe em relação aos europeus. Então, é importante que essa voz do presidente angolano ela seja difundida, não apenas dentro do país, mas para todos os canais possíveis, porque a comunicação social também deve se ocupar de uma perspectiva melhor para todos nós que estamos diretamente afetados com todas as instabilidades. E no caso de Israel, é uma questão também humanitária, né? A pretexto de atacar o Hamas. São muitos os civis que estão sendo literalmente eliminados. Agora temos as imagens terríveis de valas comuns e isso realmente envergonha a todos nós que sempre fomos muito solidários com os judeus que sofreram o Holocausto na Segunda Guerra Mundial e agora parece que quer fazer um filme contra outro povo produzindo o mesmo tipo de perversidade. Por enquanto é isso aí, Ivan. Wellington, os Estados Unidos da América pedem a Israel para não atacar Rafah, mas também temos a noção que os Estados Unidos apoia tudo isto. Não é só noção, né? Vamos falar a verdade.
apoiou um orçamento de, né, 1.000 milhões, não é? Alguns 1.000 milhões, que chamamos de bilhões em português do Brasil, e também nos Estados Unidos, né? E é contraditório dizer que não é para atacar e enviar apoio militar e dinheiro para uma guerra. Então, não convence mais a ninguém esse discurso contraditório em si mesmo, não é? E é importante que as autoridades norte-americanas percebam que a conectividade que existe no planeta, ela favorece a uma troca de informações numa velocidade muito grande. E com isso, o discurso dúbio não tem mais espaço nos tempos de hoje. É preciso que cada país, cada governante, assuma aquilo que ele é, assuma aquilo que ele quer, porque fica menos dramático do que fingir ser uma coisa e praticar exatamente outra, quando as duas faces estão expostas. Antes, né, da internet, antes até da parabólica, que já acelerou esse processo do contraditório, era mais fácil mentir e só ser descoberto depois que algum objetivo já tivesse sido atingido. Hoje não. Hoje as pessoas não enxergam Israel sequer como um país. Consideram Israel uma espécie de apêndice dos Estados Unidos da América, porque essa guerra só existe por causa do apoio, não só financeiro como bélico, dos Estados Unidos a Israel. É muito complicado que esse tipo de agressão contra civis seja associada à imagem de um país que pretende ser uma potência exemplar para todo o planeta. Então, é preciso que sejam revistos os modelos de diplomacia ou resgatados por parte dos Estados Unidos da América, porque a partir da força, a partir das guerras e instabilidades, já não vai ser mais possível conquistar a confiança e o espaço que um país tão grande e tão importante para o planeta precisa para ter paz interna e externa. Ainda no Médio Oriente, Wellington, o presidente turco chama Netanyahu de carniceiro de Gaza. É uma, digamos que, acusação um pouco violenta para um outro chefe de Estado. Olha, se formos olhar pela linguagem aplicada, eu poderia dizer que foi uma linguagem fora do padrão, não é? Mas ele não mentiu quando ele falou isso. Mas o problema é que o mesmo Recep Erdogan, que fala que o Netanyahu é um carniceiro, ele está sendo acusado por alguns países árabes de vender armas a Israel, de fornecer equipamentos bélicos a Israel. Então é mais uma contradição que não vai ter vida longa. É importante que a Turquia saiba exatamente os riscos que corre ao apoiar uma situação em que praticamente uniu não só os países da região, mas como todos os muçulmanos em torno de uma ação pró-Palestina. Mas chamar o Benjamin Netanyahu de carniceiro é deselegante do ponto de vista da diplomacia, da linguagem política internacional, sim, mas não é mentira, tá? Isso temos que falar. Então, é algo que é necessário também para chamar a atenção de todos nós. Muito bem, Wellington, e olhando agora para esta atualização relativamente a mais uma visita de Blinken, que vai novamente à região do Médio Oriente em busca da paz. Será que é desta que terá uma solução ao conflito no Médio Oriente? Mais uma visita de Blinken? Não creio. Não creio porque, enquanto houver apoio a Israel, haverá guerra. Esta sensação de impunidade de Benjamin Netanyahu e os seus comandados
e este avanço contra a população civil e o anúncio de que irá atacar agora os deslocados que estão em Rafah, tudo isso decorre desse apoio que é dado pelos Estados Unidos, como eu falei no início desta minha análise. Portanto, a presença de Antony Blinken, que já deve estar viajando sem precisar comprar bilhete por milhagem de tanto que ele vai para Israel, né? Essa visita ela não altera o cenário, porque ele não vai lá para promoção da paz, como a imprensa e como ele, nos seus comunicados oficiais, divulga. Ele vai para falar sobre estratégias de redução de danos, de redução de desgaste, por causa do apoio dos Estados Unidos da América a Israel e a invasão de imagens nas telas de todos os telemóveis, computadores, televisões independentes do planeta, com um massacre contra crianças, mulheres e idosos. Então, não há como falar sobre paz, falar sobre estímulo à paz entre Israel e Palestina, discutindo Israel e Hamas. O povo da Palestina não é o Hamas é uma pequena parcela, representada inclusive politicamente, mas é uma pequena parcela do povo da Palestina. Então, é bom que saia dessa esfera Israel-Hamas e o debate seja mais honesto, falando sobre uma população civil que não escolheu esta guerra, não escolheu ser massacrada por Israel há 75 anos, desde que Israel foi ali instalado, até essa palavra, e que precisa ser respeitada. São 2,3 milhões de cidadãos, não é? E que são vidas humanas que devem ser respeitadas, preservadas, e essa tentativa de generalizar, chamando todos de terrorista, é de uma insanidade, uma insensibilidade que nós não podemos tolerar. Muito bem, Wellington Calazans, e esta abordagem pertinente ao primeiro tema de debate e análise no Conexão Angola, nesta edição de sábado. Vamos já passar para outro painel, tem a ver então com a guerra na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia. Wellington Calazans, na última semana, os Estados Unidos da América anunciaram o primeiro grande apoio a Kiev. Cerca de mais de 60 milhões de dólares foram aprovados pelo Congresso para o apoio à Ucrânia. Wellington, de resto, tem sempre esta opinião ao longo do nosso programa Conexão Angola de que os Estados Unidos não têm poder financeiro para apoiar esta guerra. Será que com esta aprovação deste pacote para a ajuda à Ucrânia sairá estes valores para ajudar Kiev? Não, o dinheiro vai sair, porque o dinheiro é impresso. Se eu tivesse uma impressora de dinheiro, eu também iria imprimir dinheiro, não é, Ivan? Mas essa aprovação nas casas parlamentares, ela já exige aí uma fatia que fica, né, para quem aprovou, porque nivela por baixo todos os partidos, e aquilo que eu sempre falo, republicanos, democratas, são a mesma coisa na política internacional. Muda uma coisa ou outra na política interna, mas na política internacional é a mesma coisa. Então, o que acontece? Imprimir dinheiro, para imprimir dinheiro tem que ter autorização, tem que ter um propósito. Então, para não dizer que está apoiando guerras no exterior, a aprovação desses recursos foi anunciada para os incautos norte-americanos, o povo talvez menos informado do planeta, a despeito de toda a liberdade que o país diz possuir, mas deve ser por falta de opção, né, de não encontrar a informação certa. O que acontece? Foi aprovado um pacote aí, quando o dinheiro foi liberado, de que isto era para proteção interna dos Estados Unidos e dos assuntos estratégicos. Não falou nada sobre Ucrânia, não falou nada sobre Taiwan, não falou nada sobre Israel. E aí, o que é que vai mudar? O que é que vai mudar na Ucrânia? Nada, não é?
Eu, inclusive, falei sobre isso em outra oportunidade aqui no canal, que o diretor da CIA, ele foi à Ucrânia no mês de janeiro, quando estava sendo preparado esse pacote, para implorar a Zelensky que roubasse menos, porque ele estava recebendo queixas de 50 generais da Ucrânia de que Zelensky queria tudo para ele. Ou seja, não há mais aqui sequer pudor de negar a corrupção. Aqui estão tentando maquiar a corrupção. Então esse dinheiro não vai chegar. O grande sofredor dessa guerra é o povo da Ucrânia. Aquela célebre frase, até o último ucraniano, ela está sendo consolidada. A Ucrânia decretou, na segunda-feira desta semana, que qualquer cidadão ucraniano fora do país que precisar de renovação de documentos nos seus consulados, eles deverão ser deportados para a Ucrânia para poderem regularizar suas vidas, ou seja, tem que ir para a guerra. Isso é o desespero de quem está perdendo mais de 600 mil homens no campo de batalha por uma guerra que teria que ser evitada. Eu, assistindo no dia 25 ao discurso do presidente João Lourenço em Portugal, eu entendo a preocupação dele quando ele fala que as áreas ocupadas devem ser retiradas, né, as tropas, no caso da Rússia. Eu entendo exatamente o que ele quer dizer quando ele fala isso. Porque o debate, ele ganhou a repercussão internacional a partir do dia em que a Rússia iniciou os ataques à Ucrânia. Ocorre que o descumprimento dos acordos de Minsk que são as verdadeiras origens, né? Esses descumprimentos, não foi um descumprimento só, foram vários tópicos de alguns pequenos acordos. E na medida em que a Ucrânia chegou a pedir armas nucleares para se defender da Rússia, não havia alternativa aos russos que não uma ação profilática. Aquilo que os norte-americanos chamaram de uma guerra existe um termo agora que me falhou, se o professor Almeida lembrar aí, vou agradecer. Okay. Mas quando foi feita uma guerra, a pretexto, né, pelos Estados Unidos na oportunidade, de ser uma guerra preventiva, foi esse o termo. Então, nesse caso, a Rússia se utilizou daquele mesmo termo e fez uma guerra preventiva contra os ucranianos. Nenhuma ajuda, nem dos Estados Unidos e nem da Europa, vai chegar a ser usada contra a Rússia. A Rússia domina o espaço aéreo ucraniano. Com o domínio do espaço aéreo e a tecnologia desenvolvida pelos russos, eles têm todo o mapeamento do território ucraniano. Qualquer coisa que se mova na Ucrânia contra a Rússia será destruído ou destruída. Não é? Então, estamos aqui falando sobre jogar dinheiro fora do povo americano, alimentar uma máquina de corrupção gigantesca que não precisa prestar nenhuma conta ao povo norte-americano, não precisa dizer como, quando e quem usou o dinheiro, que é o Pentágono. E a NATO está virando apenas um braço desta máquina de corrupção que é o Pentágono. Então, vai ser sempre isso. Agora estão falando que o Patriot vai ser a grande salvação da Ucrânia. Ora, já foi o Javelin, já foi o Abraham, tudo isso foi para o espaço, virou cinza. O Patriot, para que você que está me assistindo aí, foi aquele mesmo usado na guerra do Iraque. Quem aqui acredita que isso vai parar uma tecnologia hipersônica da Rússia? É preciso ser muito, mas muito mal informado, até preguiçoso, para não querer entender que o problema aí é obsolescência tecnológica da NATO em relação a Rússia, Irão, China e Coreia do Norte. São países que dominam tecnologias mais avançadas e que, por isso,
se uniram e estão trabalhando nos seus objetivos de guerra. A guerra, como o professor fez lembrar, que eu também já falei isso aqui no programa, ela já ganhou proporção mundial. Não há mais como esconder. E quando o dólar passa a ser parte da guerra, como uma das suas armas de guerra, o dólar perde o valor. Por quê? Porque no lugar de lançarem novos títulos, o dinheiro volta para pagamento de dívidas. A desdolarização e também a quebra, do petrodólar faz com que o dólar perca cada vez mais o valor. E a China, sabendo de tudo isso, começa a lançar títulos da dívida norte-americana no mercado, fortalecendo a própria moeda e fazendo com que os norte-americanos, ao imprimirem mais dinheiro, eles desvalorizem mais a sua própria moeda. É um jogo, porque toda guerra é econômica, que por isso que eu digo que essa ajuda não vai chegar, porque até mesmo o valor anunciado já não é o mesmo valor em termos de dinheiro, não é? Porque estamos falando aqui de moeda fiduciária. São cerca de, Wellington, são cerca de 5,5 mil milhões de euros este valor anunciado para ajuda a Kiev. Pois é, mas isso, no máximo, aí, vai conseguir fazer um barulhozinho em uma refinaria desavisada da Rússia, mais um shopping que poderá ser atacado por algum mercenário preparado há algum tempo, né, que essas células sempre vão existir, mas isso não é guerra, isso é apenas ato terrorista. Estamos falando de uma guerra que a Rússia já ganhou. Todo o dinheiro que ali na Ucrânia foi investido será queimado pelas armas russas. Essa é a verdadeira... Sim. Na última semana, Wellington, Blinken também anunciou que a China está a ajudar Moscovo. Olha, a China não anuncia dessa maneira. A China sempre disse que a Rússia é uma parceira inseparável dela. Por que a China fala isso? Porque a China sabe. Não, Wellington, eu questionava que Blinken é que anunciou que a China está a apoiar Moscovo. Blinken. Ele está certo. Ele está certo. Mas a China tem que fazer isso, porque nesse mesmo pacote aí de promessas, Taiwan também, não é? Os norte-americanos são signatários do acordo de uma só China e investem em Taiwan para que ele seja independente da China. É mais um dúbio discurso que não cabe mais nos tempos de hoje. Então, Ivan, claro que a China vai apoiar a Rússia. A China sabe que se a Rússia perdesse essa guerra, porque não vai mais perder, ela seria a próxima a ser atacada. A demonização dos chineses, de um modo geral, da China, das empresas. Olha aí, o TikTok. Sabe por que o TikTok, você que está me assistindo, sabe por que o TikTok está sendo banido dos Estados Unidos, vai ser forçado a vender a um empresário norte-americano e sair do domínio chinês? Porque o TikTok nos Estados Unidos foi o responsável por difundir os vídeos do genocídio de Israel contra o povo da Palestina. As outras redes sociais norte-americanas esconderam, censuraram, encerraram contas que faziam esse tipo de divulgação. É essa liberdade de imprensa ocidental, é essa liberdade de imprensa dos Estados Unidos da América. Então, como é que vão falar que a China é uma ditadura, não é? Se o povo norte-americano não tem o direito à expressão? Então, a China está, com a Rússia, estendendo essa guerra também para que essa podridão seja revelada e que o Ocidente pare de querer ditar regras que eles não cumprem. Por isso, lamentavelmente, essa guerra vai perdurar por muito tempo, com o povo ucraniano, repito, sendo o grande prejudicado, e, sobretudo, aqueles que sobrevivem, não é? Porque dos mortos eu não sei o que falar. Wellington, e o país vizinho da Suécia, a Dinamarca e a Estónia, entregaram mais 2 navios patrulha à Ucrânia. O que pode representar esta doação à Ucrânia? Navios e bases navais, hoje, com a tecnologia
hipersônica disponível e dominada pela Rússia, eles significam alvos marítimos, somente isso, não é? Então, nada vai resolver. Tudo isso é propaganda, tudo isso é mentira para estender essa guerra, na expectativa de que a Rússia tenha ali uma convulsão interna do seu povo, um país que tem menos de 3% de desemprego hoje, a economia que mais cresceu na Europa, e eles ainda acreditam que vão reverter esta guerra. Tudo que falarem sobre apoio à Ucrânia é mentira, Ivan. Tudo que falarem sobre reversão do cenário de guerra é mentira. Não há como reverter esta guerra. E quanto mais estendem a guerra, mais ucranianos terão que fugir ou morrer. Não há escolha diferente disso aí, lamentavelmente. E o ministro da Defesa russo, Shoigu, diz que a Rússia não tem interesse em atacar a NATO. De resto, uma informação que já circulava há algum tempo e depois também da entrevista do presidente Vladimir Putin, que dizia que não tem interesse em atacar a NATO, e o ministro da Defesa reforça esta informação. Isso quer dizer que a Rússia está focada apenas à Ucrânia. Exatamente. O objetivo militar da Rússia sempre foi criar um cinturão, um bolsão de proteção dentro da Ucrânia, para, primeiro, proteger aquela comunidade que fala russo na sua maioria e que estava sendo massacrada pelos ucranianos. Foram 14 mil mortes antes da guerra dentro da Ucrânia, não é? Porque a população falava russo. Dentro da Ucrânia, essa área que hoje pertence à Rússia, não é? É habitada por russo, que fala russo, e que estava sendo massacrado em solo ucraniano. Então, a Ucrânia teve aí essa perda de aproximadamente 20% do seu território dominado pela Rússia, e que a Rússia disse que vai utilizar como bolsão, cinturão de proteção contra qualquer tipo de ameaça militar ucraniana. Então, essa fala de que a Rússia não tem intenção de atacar a NATO, ela já, como você colocou muito bem, Ivan, ela não é novidade, ela já vem sendo difundida há muito tempo, mas isso só vai acontecer se realmente algum país da NATO, de iniciativa própria, como a Polônia tem sido bastante assanhada, né, dizendo que vai atacar, está pedindo armas e etc. para atacar a Rússia. Espero que isso pare apenas na ameaça e na insanidade individual e não coletiva, porque a Polônia já foi bucha de canhão na Segunda Guerra Mundial, quando entrou totalmente iludida pelos ingleses e aconteceu tudo isso que já sabemos. Espero que ela não volte a cometer o erro de entrar numa guerra apenas por acreditar que o apoio de A ou B vai ser suficiente para se salvar. Muito bem, Wellington Calazans, e esta abordagem em torno da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos já passar para o terceiro e último tema do Conexão Angola, nesta edição de sábado, com o Wellington Calazans. Vamos agora entrar um bocadinho para a economia. Wellington, os gastos militares globais em defesa subiram 6,8% em 2023 para 2,3 bilhões de euros. A China, a Rússia e os Estados Unidos foram os que mais investiram em termos de segurança, Wellington. Ivan, o que está denunciado, sobretudo, neste relatório, que foi aqui da Suécia, o Instituto Sueco CIPRI, tá? É que a escalada de guerra que nós vínhamos alertando, né, há algum tempo aqui, há mais de um ano aqui no programa, ela é real, né? Observe, o Japão está com a sua moeda praticamente falida. Isso deverá ser tema, inclusive, de debate no futuro muito próximo.
A economia japonesa está numa situação muito ruim, mas é um país que investiu e prometeu aumentar, ampliar o investimento na sua defesa. Ora, China, por razões óbvias, não é? Está investindo para tentar também compensar muitos anos de investimento extremamente aquém daquilo que o país representa na economia mundial. Quando falamos sobre investimento em defesa, não podemos achar apenas que isso seja gasto. É bom que se diga isso. É importante que um país invista na defesa, porque a defesa ela não apenas protege o país, mas também gera postos de trabalho para uma indústria, não é? Não só a indústria bélica em si, mas todo um contexto que envolve equipamento, logística, bens e serviços. Então, Ivan, o que lamentamos é que tudo isso que está sendo anunciado no relatório está voltado para uma espécie de preparação para algo que poderá vir a ser muito, muito ruim, não só para as economias globais, mas como para povos e países. Porque este cenário é um cenário de preparação para uma guerra de grandes proporções. Algo semelhante aconteceu sempre que houve alguma grande guerra. Ou seja, estamos aqui praticamente antecipando algo muito ruim que poderá vir a acontecer se essa escalada perigosa continuar nessa marcha cada vez mais acelerada. É preciso que as vozes da paz, as vozes que pedem o diálogo sejam ouvidas. O professor falou há pouco sobre a China não declara ninguém seu inimigo. Isso é verdade. A China está sendo forçada a investir, por exemplo, na sua defesa por causa de um apoio estranho que passou a surgir a Taiwan para que Taiwan busque a sua independência. Há também uma lógica muito clara de que quando tentam culpar a China pelo sucesso da Rússia na guerra na Ucrânia, a China também sabe que está iniciado aí um processo de demonização contra o seu país e os seus representantes. Por isso ela faz esse investimento de uma maneira profilática, preventiva, evitando uma surpresa no futuro que poderia ser danoso, sobretudo em função do número de habitantes, né, da China, mais de 1 bilhão e 500 milhões de seres humanos. Então, Ivan, estamos aqui falando sobre um relatório que é muito triste de buscarmos, né, comentar que no mundo onde pessoas ainda morrem de fome, no mundo em que a saúde, a educação ainda é um problema a ser debatido, apenas as armas ganham prioridade. Então, estamos cada vez mais afastados da lógica de que somos seres racionais, não é? Parece que o ser humano só se sente em paz quando faz guerra, pois não? De facto, esta abordagem bastante pertinente do Wellington Calazans relativamente aos gastos em defesa e segurança em 2023, que aumentaram em todo o mundo. Wellington, vamos para as breves, começando com esta afirmação que Angola anuncia um apoio à candidatura de Portugal ao Conselho de Segurança da ONU. Começamos por aí, nas breves. Eu considero muito importante que Angola ofereça esse apoio, não é? O presidente anunciou, inclusive, isso quando esteve em Portugal. E isso mostra a grandeza, não só de Angola, como dos angolanos, né, de sua representação política, que enxerga em Portugal um parceiro. Nesse momento em que a xenofobia tem sido crescente dentro de Portugal,
esse gesto de Angola é um reflexo de quem tem a maturidade política suficiente para saber separar episódios e personagens de interesses maiores. Então, Portugal é um país que tradicionalmente vem sendo respeitador do conjunto de regras internacionais, e eu vejo nesse apoio um acerto diplomático muito grande por parte da diplomacia e também da classe política angolana. Agora, olhando para esta questão do plano do Ruanda, a ONU pede ao Reino Unido para abandonar o projeto de envio de requerentes de asilo. Olha, eu não sei aqui, como eu falei a semana passada sobre esse tema, se é mais vergonhoso para o Reino Unido, que quer extraditar essas pessoas, ou para Ruanda, que aceita receber. Dentro da Europa, existe uma resistência muito grande a esse projeto. As críticas têm sido muito grandes de vários países, inclusive aqui da Suécia, quanto a esta iniciativa. Por isso eu não tenho tanta certeza como o professor Almeida, mas respeito as fontes dele, de que isso já é algo consumado, porque esse pedido das Nações Unidas foi um pedido já decorrente de uma pressão internacional para que isso não seja consolidado. Se o Rishi Sunak pretende atingir demandas eleitorais a partir da aprovação e execução de um projeto vergonhoso como este, o Reino Unido como um todo estará prejudicado aos olhos da comunidade internacional, e isso terá implicações muito grandes em outros temas, especialmente na economia, porque... Então, o primeiro contingente estará em África em julho. Essa é a previsão, professor, mas até que aconteça é melhor termos as barbas de molho, apesar de que eu não tenho barba, mas apenas para dizer que existe uma pressão muito grande e que eu acredito que, se essa pressão atingir níveis insuportáveis e de desgaste para o primeiro-ministro do Reino Unido, e aí também vem um pouco da expectativa, isso não venha a ser consolidado, mas a vergonha já está posta, só de debater isso já é vergonhoso. Wellington, muito obrigado pelas estas opiniões breves e análises. Infelizmente já não temos tempo para o momento positivo e negativo do Wellington Calazans, mas com certeza teremos na próxima edição do Conexão Angola. Vou agradecer a presença dos dois comentaristas residentes aqui do programa Conexão Angola, Dr. Almeida Henriques e também Wellington Calazans. Muito obrigado pela disponibilidade e estaremos juntos com certeza no próximo sábado. Boa noite, até a próxima. Um grande abraço a você assistindo. Obrigado pela companhia.